Hoje eu quero falar sobre crescer rápido na internet. Eu fiz uma lista de 5 coisas que podem acelerar drasticamente o seu crescimento. E quando eu falo de crescer rápido, eu estou falando de número de seguidores e inscritos e eu estou falando de dinheiro. E eu também separei 2 pré-requisitos que são obrigatórios para que essas 5 formas deem certo. Então, você não consegue alcançar essas 5 formas sem esses pré-requisitos e você não vai ver resultado Você pode até ganhar seguidor, mas você não vai ganhar dinheiro. Por que eu vou fazer um vídeo sobre isso? Porque, apesar de ser um fato comprovado de que não tem negócio que acontece da noite para o dia, de que você precisa de pelo menos 2 a 5 anos para ver o seu negócio dando dinheiro de verdade, eu sei que tem várias pessoas que já têm o conhecimento necessário para fazerem a coisa acontecer. Elas só não têm um meio de crescimento rápido para isso. Então a gente pode separar as pessoas em 2 grupos aqui na internet e eu me encaixava no primeiro. O primeiro grupo é quem tem um sonho, viver da internet, ter um negócio digital, mas não tem um conhecimento específico que realmente vai trazer resultado rápido. E o segundo grupo de pessoas é quem tem o conhecimento, mas não tem os meios de crescer. Então, ele já está intelectualmente pronto, mas falta alguma coisa para ele conseguir explodir. E tem os que não estão intelectualmente prontos, que é o primeiro grupo. Bom, eu estava no primeiro. Se você é do primeiro grupo, antes da gente entrar nesses 5 aspectos do crescimento, já vou te deixar muito claro o que você precisa fazer. Você precisa sentar na cadeira e começar a ler livros. Por que você tem que ler livros? Porque ninguém lê livro. Então é o jeito mais fácil e rápido de se diferenciar intelectualmente. Veja, todo mundo vê podcast, todo mundo é sempre exagero, né? Quem estuda, quem diz que estuda, vê podcast, vê vídeo no YouTube, compra curso online. Mas assim, quem lê livro? Quase ninguém. Então o livro ele é um diferencial imediato. Porque os livros têm uma quantidade gigantesca de conhecimento. A depender do livro, cara, eu li um livro esses dias, tem 70 páginas. E é um absurdo o tanto de conhecimento que tem naquelas 70 páginas. Isso aí não tem em nenhum podcast que eu assisti até hoje do mesmo assunto. Então, um livro muito pequeno, ou um livro como esse aqui, ó, The Personal MBA, que tem suas 400 páginas, ele tem mais conhecimento do que, sei lá, 99% dos vídeos que você vai assistir. Então, como o livro ele tem um conhecimento que não tem lugar nenhum, e por que não tem lugar nenhum? Porque ninguém lê. Então as pessoas não sabem que isso existe. Ele te diferencia muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Então eu comecei a gravar vídeo em 2018, eu estava lendo o livro desde 2016. Em 2018 eu era um Zé Ninguém, não tinha nada, estava no quarto do apartamento dos meus pais. Hoje eu tenho lá meus 400 mil seguidores no Instagram, meus 80 mil inscritos no YouTube, uma empresa, 2 empresas já, uma terceira empresa que eu fiz existir e eu coloquei todos os clientes para dentro, mas não é minha, porque eu dei ela para outra pessoa. Então eu posso dizer que eu tenho 3 empresas que existem por causa de mim. Essas empresas todas dão pelo menos 6 dígitos no ano, margem de lucro de pelo menos 50%, para não dizer 70%. Então assim, como que eu que não era ninguém, não tinha nada, era só um cara que lia livro, ou era só um cara no quarto dos meus pais, dei certo, porque eu lia livro. Então, se você é como eu, você tem que ler livro. Se você detém algum conhecimento, ou você está lendo os livros e está adquirindo conhecimento e quer crescer mais rápido, então vamos aos 5 pontos. Ponto número 1, viralizar. Viralizar depende de você achar um formato de conteúdo que funciona. Então, por exemplo, eu achei 2 formatos que funcionavam, um em 2022 e um em 2023. Em
2022 eu descobri um jeito de escrever carrossel que funcionava. Inclusive, eu tenho um curso que eu nunca faço propaganda dele aqui, eu vou deixar na descrição, ele custa R$27, chama Carrosséis que Viralizam. Eu ensino o meu jeito de carrossel e funciona, que negócio funciona porque a mesma coisa que eu fazia nos carrosséis eu faço agora no meu canal do YouTube. Em um ano eu tenho mais 70 mil inscritos que eu ganhei. Não deu mais 70, né? De 15 mil, 14 mil para 80 mil. Então deu 66. Então, eu tenho esse curso, eu descobri em 2022 esse formato de escrita que fazia um carrossel viralizar. Em 2023, eu descobri 2 formatos de Reels que viralizavam. Um formato é o formato clássico que todo mundo já conhece, que é você ir num podcast e deixar a câmera lá filmando você e falar coisas estratégicas no meio do podcast. O outro formato é um formato que eu nunca ensinei para ninguém, continuarei sem ensinar, mas funcionou. Tem lá meus Reels de 5 milhões, 2 milhões de visualizações, que me deram muitos seguidores, sei lá, pelo menos uns 15 mil seguidores me deram. Pode não parecer muito para você, mas é muito. Então, eu descobri esses 2 formatos. Então, para viralizar, você precisa de um formato. Além de um formato, você precisa conseguir falar ou escrever de uma forma que... O jeito normal, o jeito que eu aprendi a falar assim, ó, você tem que escrever de um jeito que uma criança de 10 anos entenda. Mas não adianta pensar só assim, porque uma criança de 10 anos não entende o que eu escrevia. Só que isso quer dizer, você vai ter que conseguir comunicar usando palavras muito simples. E essa sempre foi uma estratégia minha, e é uma estratégia de muita gente séria ao longo da história. Falar simples. Vou te dar um exemplo contrário para você entender. Advogado. Advogado quer falar difícil. Advogado quer pagar de gostoso. Muitos deles. Não falando todos, mas muitos. Isso, como ele quer pagar de gostoso, porque ele é advogado, então ele tem que falar difícil, ele não consegue crescer. O advogado que fala simples cresce. Todo mundo que falou simples na história da humanidade conseguiu crescer. Desde que tivesse outros elementos, mas o elemento falar simples é obrigatório. Então você vai ter que fazer isso para viralizar. E para viralizar, além de você ter que ter um formato específico e uma comunicação simples, você vai precisar de uma resiliência absurda para fazer assim, 100, 200, 300, 400, 500 posts, vídeos, reels, etc., sem viralizar, sem ninguém ver. Então tem um amigo meu, por exemplo, o Henrique Karolensky, meu amigo de muitos anos. Ele viraliza no Instagram direto. E eu lembro quando ele começou, que a gente conversava, cara, ele fez, sei lá, uns 100 vídeos que ninguém viu. Aí depois de 100 e poucos vídeos, se não me engano esse é o número, ele viralizou o primeiro. Aí começou a viralizar um monte. Por quê? Você precisa dessa quantidade, primeiro para você treinar, você dominar, masterizar aquele formato. Segundo, para o algoritmo compreender que você é constante e é uma pessoa séria e está sempre ali. E terceiro, porque a partir do momento... você precisa de um pequeno grupo de pessoas vendo por um tempo para dar em algum momento algum desses vídeos explodir. E aí a partir do momento que o primeiro explode, você vai ver que vários vão explodir ao longo do caminho. Então, o movimento de viralizar, ele é esse movimento. Você sempre vai achar uma exceção à regra. Vou começar a deixar isso bem claro nos meus vídeos. Tudo que eu falo aqui tem exceção. Só que a exceção é a regra do idiota. Então, não se baseie na exceção, se baseie na regra. A regra é que viralizar aconteça dessa forma. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, eles não dependem de você. Então, o primeiro, viralizar, depende 100% de você. Os outros 5 elementos, as outras 5 formas de crescer rápido, elas não dependem. A segunda é marcação nos stories. Marcação nos stories hoje não tem a mesma força que tinha em 2020, quando eu comecei. Cara, em 2020, tu recebia uma marcação nos stories, dependendo da pessoa que você recebia, você ganhava 10 mil seguidores. Mas, se você recebesse a marcação dos stories de uma pessoa pequena, mais engajada, você ganhava 500, 1000 seguidores, e isso acontecendo constantemente te fazia ter um crescimento absurdo. Hoje não tem essa força, mas
A marcação nos stories, ela já é um primeiro demonstrativo ou uma primeira abertura para que uma pessoa maior do que você converse com você. E eu já vou linkar a marcação dos stories com o terceiro ponto, que são as lives collab, lives com outras pessoas. Outra coisa que em 2020 era absurdamente bom, eu ganhei bons amigos, ganhei bastante seguidor fazendo isso, então eu estava lá em 2019, em novembro de 2019 eu tinha 5 mil seguidores, no final de 2020 eu tinha meus 30 mil seguidores no Instagram, mais ou menos isso, e a grande parte deles veio de lançamentos que eu fazia, tráfego pago, então eu fazia tráfego pago para o lançamento, as pessoas que iam para o meu lançamento me seguiam, e das lives que eu fazia com outras pessoas. As lives hoje também não têm a mesma força que antes, mas elas têm um ponto muito específico. Eu fazia live não para ganhar seguidores, mas para me aproximar daquelas outras pessoas que também eram produtores de conteúdo. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que aconteceu isso. Eu vou deixar um adendo antes, muito importante. Eu só chamava para fazer live alguém que eu admirava o trabalho. Então, se eu chamasse uma pessoa para fazer live, é porque eu gostava do que ela fazia na internet. Eu não chamava só porque tinha seguidor. Tinha gente cheia de seguidor, mas eu achava um trabalho merda, nunca ia chamar para fazer live. Por quê? Porque eu não queria estar associado àquela pessoa. Então, um exemplo concreto. A Lara Brenner, procura ela aqui no YouTube se você não conhece, virou minha grande amiga. Foi lá no meu casamento, a gente faz negócio junto, enfim. É uma pessoa que eu admirava muito. Fiz um monte de lives em 2020, porque a gente se entendeu, a gente virou amigo. Virei amigo dela, do Fernando, que é o marido dela. Eles viraram amigo da minha esposa também. Vão lá, conheceram a Milene quando a gente foi para Goiânia, enfim. Uma amizade que a gente formou através de uma live, ou de várias lives. Então o movimento da live, assim como o movimento da marcação nos stories, ele é mais importante pela aproximação que você cria com outros players. E eu vou ser bem honesto contigo. Não adianta você tentar aproximação por interesse. Eu tive pessoas que se aproximaram de mim por interesse. Eu cometi pouquíssimas vezes na vida esse erro porque eu nunca tive muito isso de querer virar amigo de alguém por interesse. Então, como eu nunca fui muito assim, eu acabei não cometendo muito esse erro. Mas já teve gente que tentou fazer isso comigo. Não deu certo. Por quê? Porque ninguém é trouxa nesse mundo. Tem muita gente trouxa, mas eu não sou. Então, não tente se aproximar de alguém por interesse. Eu sempre tive uma regra. Eu vou chamar para fazer live porque eu gosto do trabalho. E se, depois disso, eu ver que a pessoa é legal, eu tiver interesse em conversar com ela, eu ver que a gente vai virar amigo naturalmente, ótimo. Se não, acabou. Relação de negócios. Vamos fazer live junto. Top, não top. Mas eu sempre fiz a live pensando nisso. Aqui eu posso formar bons amigos. E eu acredito que a marcação dos stories e as lives, elas dão essa abertura para você fazer isso que as pessoas adoram chamar de networking. Eu falei hoje no trabalho que as pessoas têm tesão em networking, né? Elas ouvem networking e dão networking. Eu tenho um pouco de ranço dessa palavra, porque ela dá essa impressão de interesse. Eu vou conhecer outra pessoa porque ela tem algo a me entregar. Cara, a minha regra sempre foi, se eu vou fazer live com alguém, eu sou o coadjuvante. Eu chamei você a fazer uma live comigo, eu sou o coadjuvante. Eu vou te perguntar um monte de coisa, você é a estrela do show. Por quê? Porque eu não devo estar ali para ganhar algo com você. Eu devo estar ali para ver se nós vamos um dia formar uma relação legal. No mínimo amistosa, de trabalho, na melhor das hipóteses, de boa amizade. Então, a marcação dos stories e as lives, elas geram esse primeiro nível de aproximação com quem importa. E isso é a base dessas 4 formas de crescimento, essas 4 últimas que eu estou te falando, que é você ser visto do lado de quem importa. Grava isso, decora isso. Se você quer ter sucesso na vida financeira, você vai ter que estar perto de pessoas que importam. Então você vai ter que olhar lá para o que eu falei do grupo 1, que era eu lá em 2016, 2017, 2018, que é, você vai ter que se fazer interessante, e se fazer interessante significa se desenvolver intelectualmente, porque se desenvolvendo intelectualmente, você vai ter algo
bom para entregar para pessoas interessantes. Veja, você não vai se aproximar de gente interessante sendo desinteressante, sendo um Borsa, um Pamonha, entendeu? Um Zé Mané. Então você vai ter que se fazer interessante. Uma vez que você começa a se fazer interessante, você começa a abrir essa porta na sua vida. E aí o seu trabalho vai ser esse: começar a ser visto do lado das pessoas interessantes. Só que para ser visto do lado delas, você tem que ter algo interessante para entregar para elas. Por quê? Para que elas também queiram ser vistas do seu lado. Percebe que é meio óbvio isso? Então, tipo assim, eu quero aparecer do lado de fulano que é muito bom. Tá, mas ele quer aparecer do teu lado? Então assim, isso não tem a ver com fama ou não. Isso tem a ver com você ser interessante. Então eu tenho grandes conhecidos e grandes amigos que são muito interessantes, com pouquíssimos seguidores, mas com quem eu quero estar junto. Pessoas que eu gostaria que os outros conhecessem. E assim como eu tenho pessoas maiores do que eu na internet, que são muito interessantes e que eu também gostaria que outras pessoas conhecessem. Então, você tem que entregar algo para as pessoas. E para fazer isso, você tem que se tornar interessante. Aí o quarto e o quinto, a quarta e a quinta formas de crescer, lembrando que eu vou te falar no final, depois dessas 5 formas, essas 2 obrigatoriedades que faltam, que você precisa ter para isso. A quarta é estar em podcasts. E a quinta é você sair da internet, é estar no rádio e na televisão. Então você vai, programa tipo Pânico, vai no aqueles programinha da cidade, tipo aqueles talk show da cidade, entendeu? Toda cidade tem os seus programinhas, os seus jornalistas conhecidos. Então você começar a aparecer nessas coisas. O podcast é a maior rede de networking e contatos e forma de aparecer do lado de quem importa que existe no digital. E a rádio e televisão é um poder ainda superior a esse, fora da internet. E também dentro da internet, no fim das contas, porque hoje, sei lá, tu pega Pânico. Pânico é rádio, mas está na internet, está no YouTube. Então rádio e televisão acabam sendo também mais visibilidade em outros canais de YouTube, que acaba na internet tendo um efeito parecido com o podcast. No fundo, essas 2 últimas formas são eu aparecer como autoridade em algum programa para falar sobre um assunto e ser visto pelas pessoas como essa autoridade. Porque uma vez que eu apareço num programa, eu já entro com status de autoridade graças àqueles apresentadores. Então eles já me elevam frente ao público. E ser entrevistado num programa traz essa sensação de que você é importante e tem algo importante a dizer. Tirando casos específicos, sei lá, é um cantor, sei lá do que não é que é autoridade, ele só é muito famoso e ele canta umas músicas legais. Mas até isso é autoridade, entendeu? Então, essas 2 últimas formas são formas que te dão autoridade muito rápido. Eu tenho preguiça de fazer isso, eu confesso. Mas eu vou ser honesto contigo. Quando eu fui num podcast lá da Brasil Paralelo, aquilo me deu muitos novos clientes e seguidores que não me conheciam. Por quê? Porque eu fui num programa que para uma certa bolha da sociedade é respeitado e eu entro naquele programa com um status de autoridade em algum assunto. Isso faz com que as pessoas confiem em mim mais rápido. Então você tem que entender que o crescimento ele tem a ver com a percepção que as pessoas têm sobre você. Quando a gente fala de crescimento de seguidores, precisa ter uma, como é que chama isso? Amabilidade. As pessoas precisam gostar de você. Elas precisam gostar do jeito que você faz. Tem que ter algum elemento que atrai as pessoas para você. Seja esse elemento carisma ou não, inteligência, eu não sei. Mas tem que ter um elemento. E para você crescer em grana, tem que ter o elemento credibilidade, que é o seguinte, é uma percepção. As pessoas percebem que você tem credibilidade porque você se colocou ou foi colocado como autoridade frente a elas. Então, por exemplo, imagine que eu sou ninguém me conhece, mas eu começo a aparecer a partir de amanhã do lado de pessoas muito importantes. Então, você vai ver, eu tô lá tirando foto com, sei lá, o Flávio Augusto. Daí no dia eu tô tirando foto com o Gustavo Lima. Daí no dia eu tô tirando foto com... Eu não sei, pensa em gente importante, entendeu? Sabe, tô tirando foto com o Faustão. Sei lá, Faustão tá vivo? Eu nem sei. Então assim, ó,
você aparecer do lado de gente importante, manda uma mensagem para as pessoas de que você também é importante. Se você... Aí entram os dois elementos obrigatórios. Elemento número 1 é a sua cosmovisão. Se a sua cosmovisão ela tem algum diferencial dos outros. Então, por exemplo, eu sou um economista com uma cosmovisão específica. Eu sou um advogado com uma cosmovisão específica. Eu sou um marqueteiro com uma cosmovisão específica. Você tem que ter uma cosmovisão única que te diferencia dos outros. Essa cosmovisão também precisa ter profundidade. Então, uma vez que eu fui visto como autoridade, eu acho, se eu não tô maluco, um exemplo disso é o Wesley Delanogari, que começou a aparecer nos podcasts com gente importante e que era um carinha que era um cara que gostava de estudar no quarto dele, bem de boa na vida. A galera começou a ver que, caramba, tem um nível de profundidade no que esse cara está falando. Ele não só aparece do lado de gente importante, como ele realmente tem um conhecimento legal, com uma cosmovisão específica e que tem embasamento. Logo, ele merece ser ouvido. Então, o primeiro elemento obrigatório é esta cosmovisão única, com algum nível de profundidade, que mostre para as pessoas que, opa, não é só propaganda, realmente tem conteúdo ali. E o segundo elemento é personalidade. Então, o elemento personalidade, ele implica uma capacidade de, eu vou falar num português meio bobo, cagar para a opinião alheia, ser você mesmo, não dar bola nem para os elogios, nem para as críticas, e fechar o olho para todas essas coisas e não ter medo de mostrar quem você é. Isso exige algum grau de maturidade e isso exige uma autoconfiança. Então, veja, para você ter isso, muita gente vai precisar de algum tanto de terapia para vencer a sua insegurança, construir confiança, né? E para conseguir não se importar com o que as pessoas estão dizendo. Isso não é tão simples para quase ninguém, mas é obrigatório. Uma vez que você tem a cosmovisão única com uma profundidade perceptível, as pessoas percebem que você consegue refletir e trazer elementos e estudou aquele assunto e tem um nível intelectual realmente superior ao delas, ou superior à média, vamos dizer assim. E você tem o segundo, que é essa personalidade que as pessoas olham e falam, opa, esse cara é confiante, ele é ele mesmo. Se você tem essas duas coisas, você junta com uma ou todas essas 5 formas, você vai acelerar essa coisa que demoraria de 2 a 5 anos para 6 meses a 2 anos. Então você vai mudar o jogo muito rápido. Mas eu, pela minha experiência desses 2018, 19, 21, 22, 23, 24, 7 anos de internet inteiros, eu já percebi que essas pessoas que dão certo em 6 meses, 2 anos, elas têm 10, 15, 20 anos de bagagem intelectual para trás. Então, elas estão há décadas, ou há uma década pelo menos, se preparando para crescer da noite para o dia. No fim das contas, como esse tipo de trabalho, esse trabalho que eu exerço, que eu tento te ajudar a exercer, ele é um trabalho de comunicação, de criação, geração de mídia, é obrigatório que você tenha repertório. E repertório não se constrói em 1 ano, 2 anos. Repertório se constrói em 10, 15, 20, 30 anos. É por isso que, se você não tem repertório, é urgente que você comece a se preparar desde já. Se você tem repertório ou está construindo seu repertório, quer crescer na internet, quer construir o seu negócio, quer fazer um negócio sério, cansou desse monte de mentira na internet, conheça o Projeto Wallner, minha formação completa em One Person Business. Nós estamos a menos ou 1 mês, algo perto de 1 mês para fechar. Nós vamos virar um clube, não vai ter como você entrar mais. O projeto vai continuar por muitos anos, mas só vai dar para entrar se alguém de dentro do projeto sair, coisa que vai ser bem difícil, eu penso, pela taxa de saída que a gente tem. Clica no link da descrição para você conhecer
essa formação para você construir um negócio. Do jeito que eu faço, de dentro de casa, sozinho, com uma dupla, uma equipe super enxuta, negócio que qualquer um pode começar em tempo paralelo. Link tá na descrição, clica aí para conhecer, tamo junto.